Bom dia. Ah, Falaram que ontem era um ótimo dia para estocar vento. essa Dilma. Quem lembra ainda? Dilma manda estocar o vento. Ontem os ventos fortes. Continuar falando sobre Hanukkah. O milagre de Hanukkah, ele tem uma conexão especial com as mulheres. Apesar que muitos pensam que o judaísmo é mais machista, etc., as festas em geral, todas as grandes mudanças da Torá foram através das mulheres. Só que elas trabalham pelos bastidores. Sabe como funciona? Vai lá na sinagoga, fica lá brigando quem vai subir na Torá, quem ganhou de quem, a política, vocês decidem tudo. Enquanto isso, a gente está em casa aqui, direcionando as crianças, dando educação, decidindo qual vai ser o almoço, decidindo para onde a gente vai viajar. Então fica lá brigando na sinagoga, tá tudo bem. Tá certo? Então, você aparece lá, fica lá, mas os homens estão lá na sinagoga. Isso não, exatamente. Manda eles para a sinagoga e elas decidem o resto. Mas assim realmente funciona, que a história de Hanukkah em especial, a grande mudança aconteceu com uma das filhas daquela família, dos Hashmonaim, famosa família, que foram corajosos, lutaram contra os gregos, etc. A grande virada aconteceu com a atitude de uma mulher. O nome dela era Yehudit, e o que aconteceu era que, com a descrição que a Gemara fala, não só que eles dominaram o povo, na época, eles dominaram em questões religiosas, em questões civis, militares, etc., mas eles dominavam também, infelizmente, sobre as mulheres judias. Coisa que a Torá descreve para a gente que no Egito, apesar da escravidão, as mulheres foram preservadas. Nessa história de Hanukkah, infelizmente, não era o que estava acontecendo. E um dos Hagmonim, um dos governadores ou generais, ele tinha, a lei era de que a moça judia, na noite do seu casamento, antes dela ir para casa, ela tinha que passar uma noite com o general. A gente pode imaginar que tipo de que não era senhor feudal, é muitos anos, muitos anos antes da época dos feudos. Mas você pode imaginar que tipo de decreto terrível é isso? E ela estava, essa Yehudita, ela estava inconformada. Como pode ser que a gente não faz nada? E claro que eles estavam, obviamente, tentando fazer alguma coisa, mas não a ponto de se levantar contra um exército milhares de vezes maior. Então ela, o que ela fez, ela era filha do Yohanan Cohen Gadol, ela era extremamente bonita, e ela se colocou à disposição desse governador, desse rei. E ela falou, eu estou aqui à sua disposição. Ele ficou felicíssimo. E ela repetiu a história bíblica que a gente tem no Tanar, naquela Yael, que ela se colocou à disposição do general Sisra, uma história de muitos anos antes disso, mas está registrada no Tanar, a gente falou esses dias que a história se repete, e ela então deu leite, queijo, e para que ele ficasse com sede e depois bebesse vinho, e com isso ele adormeceu, e Hashem deu a força e a coragem para ela, que ela cortou a cabeça dele. E com essa coragem dela, ela mostrou essa cabeça para os inimigos e trouxe, na verdade, para Jerusalém. E com isso ela conseguiu fazer com que as coisas começassem a caminhar para frente. Bom, agora temos motivo para fazer alguma coisa. Então, tanto que ela provocou o exército inimigo, quanto que ela provocou a situação dela ter que passar uma noite com o cara, e ela se colocou à disposição. Não existe maior autossacrifício do que isso para conseguir fazer esse impacto para que o povo eles realmente se levantassem e começassem as pequenas guerrilhas que depois acabou chegando na vitória contra todo aquele império. Então, isso aconteceu mesmo? Não, isso é verdade. Tá registrado. Tá registrado. É que quando você conta a história do Egito, você conhece a história, a criança que chegou em casa falou que o Mossad entrou lá no Egito e conseguiu destruir o faraó, depois veio o exército de Israel, passou eles com... Aí a mãe pergunta, mas foi isso que eles te ensinaram? Ele falou, não, mas se eu te contar o que eles falaram, você não vai acreditar. Esses são milagres bíblicos, então fazem parte da nossa realidade. Essa história acontece e aconteceu agora, faz pouquíssimo tempo.
o que Israel tem enfrentado, só muda os nomes, muda o jeito. Mas se você for parar para pensar e fazer um cálculo, oito fronteiras, 8 frontes de batalha que Israel estava simultaneamente tomando conta, uma agulha no palheiro, tamanho de Israel, tomando conta de um mundo inteiro, de olho o que Israel vai fazer. Então, isso é exatamente a história se repetindo. Só que não está nos mesmos. Antigamente era com flecha, antigamente era. Mas a história é exatamente igual. Não é difícil da gente parar e acreditar como realmente todos esses milagres bíblicos, eles realmente aconteceram. Alguém ia perguntar uma coisa? Fala. Na verdade, eu ia perguntar uma besteira, mas não muda muito. Que ela deu leite, ela deu o queijo e o vinho antes ou depois? Não, primeiro o queijo, para dar sede, para ele tomar bastante vinho. Não. Depois do que ela. Então, está escrito em relação à história bíblica da Yael, que é uma história bastante parecida, que ela ficou fora da tenda dela. É uma história contra Yavin, que era um rei muito forte contra Israel, e Hashem salvou o povo milagrosamente. E o grande general chamado Sisra, ele desertou, ele estava tentando fugir sozinho para algum canto. E ele chegou perto desse lugar, e ela ficou fora da tenda dela para convidá-lo, para instigar ele para entrar. E conforme uma das interpretações, ela teve com ele, se não me engano, 7 ou 8 relações. Porque o cara era extremamente forte, e até o cara cair, sucumbir, precisava de tudo isso. E eu não lembro agora os detalhes, na época a gente estudou, em cada relação que ela teve, ela mereceu um descendente profeta, se não me engano. Estou tentando lembrar os detalhes. Mas isso foi realmente o maior Messirut Nefesh, maior autossacrifício que uma mulher pode ter, de falar, bom, a minha vida já foi tanto material quanto espiritual, eu não estou preocupada com o povo de Israel. E aí ela foi lá e pegou, no caso, a estaca que segurava a tenda e colocou nas têmporas dele, que também precisou de muita coragem e força para ver se realmente, para conseguir fazer uma coisa dessas, e Hashem foi lá e ajudou ela. Então a história se repetiu. Aqui eu não sei esses detalhes. É muito interessante que a história de Hanukkah está muito pouco relatada nos nossos livros. A Guemará dedica a história de Hanukkah 5 linhas, talvez. O Talmud conta mais ou menos 5 linhas. E o Talmud foi escrito recente, pouco tempo, relativamente falando, depois da história de Hanukkah. Poderia ter escrito tudo. A história de Hanukkah relatada para nós é um resumo dessa guerra, e aí chega na história das velas. Eu já expliquei isso vários anos. Por que esse é o foco? O foco é espiritual. O foco não era tanto militar, o foco era espiritual, do fato que Hashem permitiu que o milagre das velas, etc., mostrando a força espiritual do povo judeu, porque a guerra deles não era com o propósito de acabar com o nosso povo fisicamente, sim espiritualmente. Sim. Então, por isso, o milagre lembra as velas, que é o espiritual, mais do que a gente lembrar a guerra. A gente também lembra a guerra na reza, a gente tenta fazer, não é uma obrigação, mas aumentar em refeições durante Hanukkah, mas é diferente de Purim. Purim você tem uma obrigação de comer, beber, mandar comida, etc., porque o foco aqui principal é esse. Mas existem outros relatos, um livro que se chama Sefer HaShmonaim, ou se tem partes que foram trazidos pelo Josephus, que era um judeu traidor, que ele acabou indo para o lado, já estou falando na época dos romanos, mas ele tem vários relatos. Então, muitas das coisas, ele tem mais da época dos romanos, mas tem relatos de Hanukkah, etc., que não são baseados necessariamente nos nossos livros, mas muitos de nós nos baseamos para a gente poder ter uma ideia melhor do cenário da história de Hanukkah. Porque a Torá, como sempre, conta para a gente o que é relevante para nós, não como um livro de histórias, mas muitos pontos da história são esse ponto que eu estou dizendo agora, está trazido na Halachá. E a Halachá não é apenas um livro de história, a Halachá pega a história e transforma numa lei prática. Qual que é a lei prática em relação a isso? Existe o costume das mulheres, um costume, alguns têm, não é todo mundo, de comer, além das coisas oleosas, para lembrar o óleo da menorá, etc., fritura de látkes, sonhos, etc., mas de comer alimentos laticínios, porque a ideia do laticínio é para lembrar essa história específica. Além disso, que durante enquanto as velas estão acesas, pelo menos essa primeiro momento, meia hora que as velas estão acesas, as mulheres não fazerem trabalhos manuais, assim por dizer. Hoje é menos comum, mas a mulher sentar e costurar, por exemplo, realizar um trabalho, então isso para a mulher, ela se abstém nesse momento para
dedicar e lembrar que esse milagre está especialmente ligado com as mulheres. Então, não só que a história é verdadeira, além disso, ela tem um impacto prático para todas as gerações posteriores. Sirva de lição para a gente também, né, Rabino? Se um dia a gente chegar em casa e a mulher fizer um jantar de queijos e vinhos, é para se preocupar. Para ficar ligado. Ficar ligado. Então, vamos fazer um jantar de queijos e vinhos sem ficar preocupado. A gente distribui ou vende para quem precisa as Hanukkot, aquelas de latão made in China. Teoricamente, se você pegar uma vela mais o shamash na primeira noite, duas na segunda, etc., como velas comuns, você pega aquela vela com base de alumínio, você cumpriu a mitzvah. Mas é importante e é bom pelo destaque da mitzvah que você tenha essa menorá, que você tenha essa Hanukkah. Ela vai dar um destaque especial, especialmente se você ainda tem as velas do Shabat, então vai ficar confuso. E aí, especialmente se você tem mais de uma pessoa acendendo a vela no mesmo local, e aí vai ficar confuso. Você não vai saber se é um dia, se é 2 dias, tem um monte de gente acendendo junto. Então, por isso, é importante você ter essa Hanukkah. Mas, se por algum acaso você está no lugar, agora é época de férias, está viajando, etc., então pelo menos leva aquelas velinhas com base de alumínio para você poder acender. Uma Fala. pergunta, Rabino. Não sei se tem alguma coisa de dar. Tem um costume que dizem que tem que acender a Hanukkah perto da janela. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O lugar da Hanukkah. Dentro do possível, todas as mitzvot a gente tem que buscar fazer elas da melhor maneira possível. Então, se você conseguir uma Hanukkah bonita, está escrito inclusive de prata, então você está embelezando a mitzvah. Então, não é tudo que a gente vai falar, bom, se eu fizer uma mesa de ouro para o Shabat, estou embelezando o Shabat? Não sei. Você precisa saber aonde você deve aprimorar. Então, além de ter as velas que são apropriadas, mas se possível, uma menorá bonita, especialmente como está escrito de prata, você está embelezando a mitzvah através disso. Lembrando que existe uma diferença muito básica, as pessoas confundem, entre a menorá do Beit HaMikdash e a menorá, o Hanukkah, que a gente acende. A menorá do Beit HaMikdash tinha quantos braços? 7 braços. 7 braços. A Hanukkah, ela tem 8, mais o Shamash. É curioso, porque a gente está acendendo as velas em lembrança da menorá do Beit HaMikdash. Mas a gente está acendendo pelo fato que ela durou 8 dias. Então a gente acende as 8 velas mais o Shamash. Então ela tem uma disposição, tem um número diferente da Hanukkah, da menorá que tinha no Beit HaMikdash. Por isso, às vezes você vai em casas tradicionais judaicas, você vê que ele tem lá uma menorá na casa dele. Fala, não preciso, eu tenho na minha casa. Na hora que ele vai acender, chega no final, não tem mais espaço. O que aconteceu? Porque aquilo é uma menorá de lembrança que ele comprou em Israel, que a tia-avó dele trouxe quando ela viajou, quando ele era pequeno, e ficou lá de lembrança, mas aquilo não serve como Hanukkah, eventualmente, porque não tem os braços suficientes. Pode até acender durante os primeiros dias, até não dá mais. Mas lembrando que as do Beit HaMikdash, elas também tinham a mesma altura. E quando você fala do Shamash, que é aquela vela piloto, ela tem que estar destacada. Pode ser um pouco mais distante, fora da fileira, ou um pouco mais alta. Mas essas daí, normalmente, elas têm o tamanho igual, então não vai servir, pelo menos, para todo o Hanukkah. Então, em relação à tua pergunta, de que lado, aonde a gente acende a Hanukkah? Então, na Guimarães, o Talmud ele diz que você acende a Hanukkah al petach beito mibachutz, na porta da sua casa, do lado de fora. Só que, ao longo das gerações, isso se tornou inviável, especialmente que a maioria das épocas a gente foi perseguido. Então, conseguir colocar uma Hanukkah do lado de fora, que alguém não vai levar embora, que alguém não vai apagar, etc., então já se torna inviável. Então, principalmente se for de prata, e principalmente no Brasil, certo? Então, a partir do momento onde se tornou difícil, então, no Galuta, ao longo das épocas, passou a se colocar dentro de casa. Aonde colocar dentro de casa? Então, depende. Tem aqueles que colocam na janela, porque da janela outras pessoas vão poder ver. Toda a ideia da Hanukkah é você poder difundir o milagre. Parte essencial dessa mitzvah é você fazer com que todos possam ver. Então, você coloca na janela. Outros colocam dentro de casa. Se você colocou em cima da mesa, você cumpriu a mitzvah. Porém, o ideal é você colocar na porta. Principalmente no lugar onde você come. Por exemplo, na sala de jantar. E você coloca do lado oposto da mezuzá. Assim diz a Guemará, que você entra, você passa pela porta, você vai ter a mezuzá de um lado
e você vai ter a Hanukkah do outro, você vai estar envolvido com a mitzvah. Então você coloca o lado oposto à mezuzá. Aqueles que colocam na janela, existe uma discussão em relação a quem mora em prédio, porque a altura máxima de uma Hanukkah para poder valer do chão é mais ou menos 10 metros. Então se você mora a partir do terceiro, quarto andar, precisa fazer, depende da altura do prédio, de repente, se você contar do chão da rua, ela não está no lugar que ela é, está no campo de visão das pessoas e não cumpre a mitzvah. Mas se você contar do chão da tua casa, não tem 10 metros. Se você contar do fato que você tem moradores, vizinhos em volta, que a ideia é que os outros possam ver, então, pelo contrário, você está aqui no terceiro andar, o quinto andar está vendo, o sétimo andar está vendo, todos os vizinhos em volta estão vendo. Então, é uma questão de debate na Halakha. A pessoa cumpre, como eu falei, a pessoa cumpre a mitzvah, porque do chão da tua casa, ela tem menos de 10 metros, mas tem pessoas que fazem questão de não colocar na janela, entre outros motivos, é por essa questão de morar em apartamento, etc. Então, cada um segue o seu costume. Lembrando, se você acendeu em cima da mesa qualquer, se cumpriu a mitzvah, mas você tenta fazer numa dessas formas, que é ou na janela, conforme o costume de cada um, ou você acender dentro de casa, ao lado, quer dizer, na porta de entrada para o lugar aonde você come. Então pode ser na porta se você come na cozinha, pode ser na porta da sala de jantar, lá que você coloca do lado oposto da mezuzá. Fácil? Agora, se possível, isso aqui é um upgrade, quem conseguir fazer, é de acender as velas com óleo, com azeite. Eu, a nível pessoal, estou dizendo, acho muito mais legal, muito mais bonito. Uma questão pessoal, mas ela lembra um milagre de uma maneira muito mais visível. O milagre é lembrar da menorá do Beit HaMikdash. Você pode acender com vela, não tem problema nenhum, você cumpre a mitzvah 100%, mas se você quiser fazer da maneira parecida com a maneira original lá do Beit HaMikdash, então você acende com azeite. Eu acho bem uma experiência diferente. Você coloca lá um pavio. Antigamente eu fazia o pavio eu mesmo com algodão, mas sempre é difícil fazer a espessura correta, que dê certo, que acenda. Então hoje eu compro aqueles pavios já prontos, que também serve, e o potinho que já tem o espaço certinho para colocar o pavio. Eu tenho até uma basezinha de alumínio que ela fica no meio do potinho de vidro. Você coloca, então dá tudo certo, é perfeito. Então, dentro do possível, quem quiser fazer um upgrade também é maneira mais bonita da gente embelezar ainda mais a mitzvah. Certo? Em relação aos pavios, existe dois costumes contrários. E cada um vale, mas só para a gente ver como nossa Torá, a gente tem várias versões dentro da Halakha. Se eu tenho o pavio novo e o pavio de ontem, velho, qual que eu vou usar? Às vezes dá para reaproveitar o pavio, certo? Eu uso de hoje ou uso de ontem? O que é a lógica disso? Uso o que estava lá, por quê? Já estava lá. Boa. Então você está falando de reaproveitar a mitzvah. Tudo que eu uso para uma mitzvah, ela adquire uma certa santidade. Se eu puder usar de novo para uma mitzvah, ela tem uma santidade. Se eu tenho um etrog, por exemplo, que mais gente usou ele, então aquele etrog foi feito mais brachot nele. Se eu tenho um tzitzit que ele rasgou, eu posso, tem formas de eu jogar de mitzvah, fazer dele, mas uma das formas mais bonitas é você usar ele como marcador de livros, num livro de Torá. Então, você usou uma mitzvah de uma mitzvah, ele passou para uma outra forma de mitzvah. O lulav, que a gente termina de usar no Sukkot, a gente usa ele para queimar o hametz lá no Pesach, antes da véspera do Pesach. Então, tudo que você pode reaproveitar e usar de novo, para algo que já foi usado para mitzvah e usar de novo, então tem algo maior. Além disso, a gente não está muito acostumado hoje em acender vela, mas antigamente a vela fazia parte do dia a dia. Ter azeite era algo essencial, ter um óleo para você poder acender era essencial. Como ter, quando acaba a luz, você sente um pouco da falta da luz elétrica. Então imagina o que era a vela presa antigamente. Então tinha várias técnicas, fazia parte do dia a dia. Então a Gemara, a lei discute, na verdade, que tipos de óleo que valem, que tipo de pavio que vale, porque isso era o dia a dia da pessoa e tinha um valor.
que azeite que eu vou usar para Hanukkah? Isso aqui custava caro. Então, reaproveito, não reaproveito, que tipo de pavio? Hoje a gente não precisa se preocupar tanto com isso, a gente compra o melhor e não é um valor que vai mudar nada para a gente. Mas, às vezes, se eu tenho um pavio que ele já foi aceso, no dia seguinte ele é mais fácil de ser aceso. Depende do tipo do pavio, depende como que ele está, se está queimado ou não, mas às vezes, pelo fato que ele já acendeu uma vez, já é fácil, já está queimado o comecinho e ele pega melhor. Então esse é um lado da questão. Qual que é o outro lado da questão? Já foi usado. Eu quero fazer a mitzvah, eu vou fazer com um novo, não vou pegar uma coisa já usada. Então o cara pergunta para ele, você tem talit? Tenho, do meu bar mitzvah. O cara tem 85 anos. O carro que você tem também é dos 18 anos? Não, o carro não. O carro é do ano. Não, mas eu tenho um carinho especial do meu filhinho que era do meu tataravô. Bonito, pode colocar no museu. Não, mas é bonito, é bonito. Se ele tiver 100% kasher, maravilhoso. Mas não é isso que você quer fazer a mitzvah, você quer encarar a mitzvah como algo novo. Então, se eu tenho um livro, às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero usar aquele livro antigo, aquele quando você abre e você espirra, eu pelo menos, você abre e você espirra. Você vê às vezes os bichinhos andando. Não, mas é bonito para o museu. Você quer estudar todo dia, você compra um livro novo. Aquele lá você não precisa desprezar. Guarda ele, deixa ele guardado bonito. Mas, e se você tem realmente esse carinho, não tem problema nenhum. Mas, judaísmo não tem que ser antigo, não tem que ser do museu. Judaísmo tem que ser vivo. Lembra aquela história que um pai e um filho foram visitar uma senhora judia típica, tradicional. E talvez mesmo ela não tinha na casa, mas ela foi lá e ela mostrou que ela tinha uma menorá, não sei se era da Hanukkah ou da menorá, aquela que Tia comprou em Israel, que ela tinha lá essa menorá, que já era a herança de 5 gerações da família dela. E o filho lá acompanhando com o pai. Poxa, que bonito, que legal. E aí depois ela vai mostrando outros itens judaicos, símbolos que ela tinha. Era o Hamza, era as várias Magen Davi, começou a mostrar. E o filho vira e fala para o pai, era Hanukkah, mas cadê o Latkes? O judaísmo não é museu. As pessoas às vezes conectam o judaísmo com lembrança do que aconteceu, Deus nos livre no Holocausto e etc. É importante lembrar. A gente se baseia na tradição, mas o judaísmo ele tem que ser vivo, tem que ser moderno. A sinagoga não tem que ser um lugar onde você entra e você espirra. Não, mas ele lembra a época do meu tataravô. Ótimo, vai lá no museu, no Bom Retiro, você vai poder lembrar teu tataravô. A sinagoga tem que ser o prédio mais alto e mais bonito da cidade. A tua casa você não faz virar museu. Você não entra no teu quarto, você não quer espirrar. Você não quer ter aquele cheiro de mofo. Então é bonito, você vai visitar na Europa, você tem que preservar, ótimo. Mas a sinagoga tem que ser algo vivo, algo gostoso, algo agradável. Então às vezes as pessoas conectam, porque lembra o passado. Tá ótimo. Lembra o passado, mas não vai comer o gefilte fish que tua tataravó cozinhou no Rosh Hashanah de quando você era pequeno. Você vai ter que comer o gefilte fish com que seja fresco. Então a ideia é dessa da gente ter o judaísmo atual. E acho que isso não é por acaso que estou falando disso, tem tudo a ver com Hanukkah. Por que os helenistas eles queriam fazer, que a ideia dos gregos, o helenismo, que é a ideia da suposta liberdade de expressão, já usando o termo moderno, mas é isso que eles supostamente falavam, todo mundo tem liberdade, menos, obviamente, os judeus não têm liberdade de expressão, e o que eles queriam é aquele judaísmo de água com açúcar. O que quer dizer isso? Você pode estudar a Torá, tem tanta história bonita, tem do Chapeuzinho Vermelho, tem do Avram Avinu, tem os contos de fada, bonito, a gente pode colocar junto no livro, vai cair bem, olha quanta história legal. É um mito histórico, tanto quanto as histórias do Chapeuzinho Vermelho. É bonita a história. Por isso você pegou o judaísmo, transformou ele no museu, você transformou ele numa literatura como qualquer outra, como uma ciência. Então, esse era o propósito deles. Toda a ideia de Hanukkah é que os Macabim, eles foram lá e se entregaram sem lógica nenhuma. Não tinha chance deles ganharem. Não tinha chance deles sequer encontrarem o potinho. Não tinha chance daquele potinho durar. Mas eles foram contra toda a lógica, porque o judaísmo ele supera esse tipo de approach. Não, é científico. Eu faço kasher porque faz bem para a saúde. O judaísmo é autêntico, é a vontade de Hashem, ele é moderno, ele é atual, ele é eterno, ele é atemporal. Esse tipo de coisa foi o que eles estavam tentando tirar. E até hoje, existem frutos desse tipo de approach, de olhar para o judaísmo com esse olhar. Ah, o judaísmo é bonito, é uma coisa legal, interessante, de vez em quando eu vou lá. Não, o judaísmo é autêntico e é nosso guia
atual para a gente viver a cada dia. Fala. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que para mim, o que eu entendo de Hanukkah é a tentativa, não em Hanukkah, mas naquela situação dos gregos, é de dessacralizar o judaísmo. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é o que você está falando. Quer dizer, Tirar o sagrado. acabar com a fé, acabar com o sagrado, e é tudo uma questão de lógica, de raciocínio. Exatamente. Isso que era insuportável para os gregos. Eles não conseguiam... Mas, e uma outra coisa que eu leio da história, na época de Hanukkah, foi uma das épocas mais terríveis, onde os judeus queriam ser gregos, onde tinha uma quantidade de conchavos políticos que os líderes judeus faziam, era uma coisa impressionante. Eu comentei isso outro dia, quando a gente vê, infelizmente, judeus, que eles são antissemitas, infelizmente, a gente vê isso na mídia, a gente vê artigos, vídeos, etc. Então isso já é antigo. Porque quando a gente fala que os fracos ganharam dos fortes, os Zeidim Be'adeus Keitor Terra, quer dizer, que Hashem entregou os perversos às mãos daqueles que se ocupavam com a Torá, não está se referindo apenas aos fracos, somos judeus, os fortes são os gregos. Não. Estamos falando de fortes e fracos entre os próprios judeus. O milagre, talvez até maior, não foi só que nós, judeus, ganhamos dos gregos. Essa história é antiga, essa a gente já conhece. Todos eles vão virar culinária. Paró virou Kneidalach, Matzah, Haman virou Osnei Haman. Então ele sabia que ele ia virar também alguma receita judaica. A questão é de que não só que a gente venceu os inimigos de fora, a gente teve que vencer os inimigos de dentro, e esses são os mais difíceis, que eram os judeus que estavam apoiando, eles estavam helenizados. Quando a gente fala que poucos ganharam de muitos, os poucos eram poucos dentro do nosso povo. Eram pouquíssimos daqueles que se mantiveram fé. O Beit HaMikdash, ele estava de forma absolutamente corrupta. Foi o que você falou dos conchavos. Quem era Cohen Gadol? Não precisava ser nem Cohen. Você precisava ser amigo dos caras lá dos gregos que... você precisava ser Gadol, em outros sentidos. Então, o Beit HaMikdash, ele se politizou. Eles tomaram o domínio total. Colocaram uma idolatria dentro do Beit HaMikdash. Se poderia Deus nos livros destruir o Beit HaMikdash. Não. A gente vai fazer com que ele permaneça, só que do nosso jeito. Então é mais corrupto ainda, né, nesse sentido. E os judeus, infelizmente, muitos deles apoiando, estavam helenizados. Então aqui a gente vê a força dos poucos contra muitos, a força do poder do bem, a força do poder daquele que está ligado com Hashem, não só versus os nossos inimigos que vão virar culinária, mas mesmo versus outros, infelizmente, grande maioria, que estavam contra o próprio Hashem, que eram próprios judeus. Fala. Rabino, e hoje, fazendo uma comparação ridícula, não estamos passando uma coisa meio... Vou concluir por aqui. Pode falar. Hein, Rabino? Estamos passando por algo semelhante, sem dúvida, porque a Torá é cíclica, a história é cíclica e é viva. Não, mas eu digo assim,